primeira igreja presbiteriana em Petrolina. Uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. Está voltando pouco a pouco. Redescobrindo a cultura da honra. Redescobrindo a cultura da honra. É a série, ainda estamos com essa série. Terceiro sermão. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Êxodo capítulo 20, o versículo 12. Assim se encontra a palavra majestosa do nosso Deus. Êxodo, o segundo livro da Bíblia, capítulo 20, o versículo 12. Poderíamos ler aqui Deuteronômio, capítulo 5, que também faz menção à lei moral, à lei do Senhor, que continua vigente para nós. Êxodo, capítulo 20, o versículo 12. Assim se encontra a palavra do nosso Deus. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. E é baseado nesse versículo, é baseado em toda a lei moral que continua vigente, que estamos com a nossa série, redescobrindo a cultura da honra. E dissemos há 8 dias que a cultura da honra tem 2 aspectos. O aspecto vertical, os nossos deveres morais para com Deus. O único Deus que subsiste em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o aspecto horizontal, os nossos deveres para com o nosso próximo, a partir da família. Doravante, trabalharemos a cultura da honra no aspecto horizontal, os nossos deveres morais para com o outro, a partir da família. Mas que se estende para a igreja, para o Estado e todas as demais autarquias que se encontram aí, existindo com as suas lideranças e liderados. Honra o teu pai e honre a tua mãe. Palavra de Deus. Há 8 dias trabalhamos o aspecto vertical. Malaquias, primeiro capítulo, Deus pergunta: se eu sou pai, onde está a minha honra? E esse mesmo Deus que também é pai, que é a autoridade máxima, amorosa sobre nós, Ele estabeleceu o 5º mandamento: honra o teu pai e honra a tua mãe. Para compreendermos um pouco mais a cultura da honra no aspecto horizontal, se faz necessário relembrarmos aqui algumas regrinhas de interpretação dos 10 mandamentos. Algumas regrinhas de interpretação bíblica dos 10 mandamentos, que se encontram muito especialmente em Êxodo 20. Primeira regrinha: a lei de Deus, ela promove a liberdade, a verdadeira felicidade, porque ela é a expressão da santidade, da graça de Deus. Essa é a primeira regrinha. A lei de Deus não é algo pesado. Ela não tem um aspecto negativo como nós encaramos hoje, não. Primeira regra: a lei de Deus promove a verdadeira liberdade, a verdadeira felicidade, porque ela é uma expressão da santidade de Deus, é uma expressão do ser de Deus, que é um Deus também de amor, é um Deus justo. Vejam o que diz aí Tiago, primeiro capítulo, versículo 25. Tiago, palavra de Deus, o primeiro capítulo, versículo 25. Atentem aí para esse texto maravilhoso. O primeiro capítulo, versículo 25. Assim se encontra a palavra do Senhor. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade,
e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. E aqui é uma referência à lei do Senhor, a lei moral. A lei moral, ela fez parte da antiga administração da Aliança da Graça, e ela também tem continuidade na nova administração da Aliança da Graça. Então ela é a lei da liberdade. É ela que promove a verdadeira felicidade. A segunda regrazinha de interpretação, para compreendermos um pouco mais, Êxodo 20, versículo 12, que diz: honra o teu pai e a tua mãe. A segunda regra é esta: a lei moral de Deus é uma lei integrada. Se você quebra um mandamento, você quebra os demais. Tiago capítulo 2, o versículo 10, vejamos o que diz a palavra do nosso Deus. Tiago capítulo 2, o versículo 10. Segunda regra, a lei moral, os mandamentos do Senhor são integrados. Se você quebra um, você quebra os demais. Compreenderam? Tiago, capítulo 2, versículo 10, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então, se você quebra o primeiro mandamento, você quebra o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Se você quebra o 10º mandamento, você está quebrando o primeiro. A lei do Senhor, ela é integrada. Terceira regra de interpretação da lei do Senhor, na perspectiva bíblica e reformada. A lei, ela é espiritual. Existe o espírito da lei. Ela contempla todas as dimensões do nosso ser. Ela contempla as nossas interioridades. Ela contempla também as nossas exterioridades. Compreendem? Daí você vai encontrar Mateus capítulo 22, a partir do versículo 34, o nosso Supremo Senhor e Salvador Jesus Cristo fazendo essa afirmação. Mateus capítulo 22, a partir do versículo 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Grave. Ele agora vai dar um resumo da lei moral. Aqui é um resumo da lei moral. É uma outra regrazinha de interpretação. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Aí ele agora vai resumir os 4 primeiros mandamentos. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. Com isso, Jesus se encontra resumindo os 4 primeiros mandamentos da lei moral. Não terás outro Deus diante de mim, é o primeiro. Não farás para ti imagem de escultura, é o segundo. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, é o terceiro. E guarda o dia do Senhor, é o quarto. Ele resume dizendo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu ser. Essa é uma outra regrazinha. É aquela regra que ele vai citar lá no Sermão do Monte, do capítulo 5 ao capítulo 7, lembram? Foi dito aos antigos: não matarás. Aí ele vai para o espírito da lei e diz: é muito mais do que isso. Se você se irá, sem razão, contra o teu irmão, você se tornou um assassino. Esse é o espírito da lei. É por isso que a lei pega o ser humano, coloca na parede e diz: cale-se, cale-se. Diante dele, cale-se. Cale-se diante de Deus toda a terra. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Próxima regra de interpretação da lei do Senhor. Onde você encontra nos mandamentos de Deus um dever exigido, o contrário é proibido. É regra de interpretação. Quando você encontra na lei moral um dever exigido, naquele dever exigido, implicitamente existe uma proibição, ou seja, o contrário é proibido. Vamos dar um exemplo.
Sexto mandamento diz o quê, queridos? Adolescentes preciosos. O sexto mandamento diz o quê? Não matarás. Nós temos aí uma proibição. O contrário disso, nesse mesmo mandamento, Deus está ordenando: faça tudo para preservar a vida do outro. A lei é perfeita. Porque aí algumas pessoas se apegam à ideia de, está vendo, eu não mato. Quem diz que você não mata? Se você também não faz nada em prol da vida do outro, você está quebrando o sexto mandamento. Então vou repetir, regra de interpretação. Quando existe uma proibição na lei, o contrário Deus está ordenando. E quando existe uma ordenança na lei, o contrário Deus está proibindo. Por exemplo, não adulterarás. Ele está dizendo, faça tudo em prol do sexo puro, faça tudo em prol do casamento, fuja de tudo aquilo que atrapalha um casamento saudável. Compreendem? Regra de interpretação. E a última regra por hoje, existem outras, mas essas são necessárias para o sermão desta noite. A cultura da honra no aspecto horizontal, os nossos deveres morais para com o outro. A última regrazinha. A lei moral, ela é pactual. Significa que não é apenas um dever individual, ela é um dever da igreja, é um dever de todos. É por isso que em Deuteronômio capítulo 6 vamos encontrar Deus dizendo para os pais: ensine a criança, inculque na mente dos vossos filhos a minha palavra, os meus estatutos, a minha lei. A lei, ela é pactual. E na pactualidade da lei existe um dever coletivo, existe um dever de todos. Porque também nós temos a mania de nos comportarmos como se só fosse o outro que tivesse dever para comigo, e como se não tivesse dever para com o outro, e nós temos. Essas são as regras de interpretação da lei moral, ou do decálogo, ou dos 10 mandamentos, ou no hebraico mesmo. Na ideia do hebraico é das 10 palavras. Agora, ainda nessa introdução deste terceiro sermão, precisamos relembrar para os irmãos que assim como a oração do Senhor, que se encontra em Mateus 6, tem um prefácio. E qual é o prefácio da oração do Senhor? Pai nosso que estás nos céus. A força daquela oração está no prefácio. Pai nosso que estás nos céus. O que vem depois só tem força, só é legítimo por conta do prefácio. Assim também é a lei moral. Qual é o prefácio da lei moral? Está com a Bíblia aberta? Êxodo capítulo 20, versículo 2. O prefácio é a força do que vem depois. Se não fosse esse prefácio aqui, o que vem depois perderia força. Versículo 2, vamos ler aí? Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Esse é o prefácio, essa é a força dos 10 mandamentos. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Tendo dito isso, aí ele diz, olha, em razão disso, em virtude disso, por causa disso, ele está dizendo, eu posso exigir. Primeira exigência, não terás outros deuses diante de mim. A ele a glória, a ele a glória. Que ela se desgaste, mas que ela se desgaste eu proclamando o nome dele. Então vamos lá. A ele a glória. Vamos lá, garotada. A ele a glória. Vamos lá. Para sempre, amém. Então vejam, por favor, em o nome de Cristo, a força da lei moral está naquele que deu, Deus. E nesse prefácio ainda, a guisa de introdução, temos 3 verdades aqui importantíssimas.
Três verdades importantíssimas para olharmos corretamente para a lei moral, e muito especialmente para esse terceiro sermão, Êxodo 20:12. Ele disse no prefácio: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Primeiro, a lei moral, ela foi dada por um Deus pessoal. Eu sou o Senhor, o teu Deus. Ela não nasceu das locubrações humanas, ela não nasceu de Sócrates, com todo respeito a Sócrates. Ela não nasceu dos filósofos pré-socráticos, com todo respeito a eles. Ela não nasceu de Sócrates, dos filósofos pós-socráticos. Não, ela foi dada por aquele que é o Criador dos céus e da terra. Eu sou o Senhor teu Deus. Então quem deu a lei? Um Deus pessoal. Ele ouve, Ele vê, Ele fala. Louvado seja o seu nome. Ele ouve, Ele vê, Ele fala. Segunda verdade nesse prefácio: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Segunda verdade, preste bem atenção. Ele deu a lei moral para que o seu povo glorificasse o seu nome. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Eu te tirei da terra do Egito, preste bem atenção nisso, da casa da escravidão. Segunda verdade está aí. Ele deu a lei moral para que o seu povo o glorificasse, obedecendo-a, praticando-a. É por isso que Tiago, primeiro capítulo, Camuel querido, versículo 22, vamos encontrar o arrojado Tiago dizendo: tornai-vos, Acácio, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Terceira e última verdade sobre esse prefácio, e aí vamos para o texto, e aí vamos para o tema desta noite: redescobrindo a cultura da honra no aspecto horizontal. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Da casa da servidão. Terceiro, quem deu essa lei, ele primeiro redimiu, ele primeiro salvou, ele primeiro mostrou em ações, em poder quem ele é. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Preste bem atenção: a graça precede a lei, e a graça motiva a obediência à lei, talita. E temos que falar no plural, né? Temos talitas aqui. A graça precede a lei, ela vem antes da lei. Vejam, Deus primeiro tirou o povo do Egito, depois ele disse: não terás outros deuses diante de mim. A graça precede a lei, mas essa mesma graça, ela motiva você a obedecer à lei. Então, aqueles que são objetos das ações redentoras desse Deus, não vão olhar para a lei moral com ojeriza, não vão olhar para a lei moral com raiva, vão olhar para a lei moral com gratidão no coração, porque primeiro Deus os alcançou com a sua graça, e agora diz: e o caminho que você deve trilhar agora é esse, a ética de vocês é essa, para preservar o que eu já fiz em vocês, obedeçam a minha lei. Essas são as três verdades encontradas no prefácio dos 10 mandamentos. Eu sou o Senhor teu Deus. Sônia, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Aí agora sim, queridos, aí agora nós temos os 4 primeiros mandamentos. E sabe o que nos chama a atenção? Vocês sabem que as 2 tábuas que Moisés desceu com ela do monte, não eram 2 tábuas com os 4 primeiros mandamentos, e a outra 2 tábuas com os últimos 6 mandamentos. Não, eram 2 tábuas com cada uma com as 10 palavras. Agora, com o tempo, a tradição não viu nenhum problema em usar a expressão: a primeira tábua da lei, 4 mandamentos, a segunda tábua da lei, os últimos 6 mandamentos. Isso em virtude do fato de que o próprio Senhor Jesus Cristo, o verbo de Deus que se fez carne, ele resumiu a lei moral assim. Ele resumiu os 4 primeiros mandamentos dizendo: amarás o Senhor teu Deus.
E ele agora também resume os 6 últimos mandamentos, dizendo o quê? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí já introduzimos agora de forma direta o sermão desta noite, redescobrindo a cultura da honra horizontal. Sabe o que significa isso? A cultura da honra horizontal é amor ao próximo. Os 6 últimos mandamentos da lei, quais são? Começa com quem, gente? O primeiro mandamento que Deus chama para você amar o próximo, qual é? O primeiro mandamento da lei moral, que é a seção do amor ao próximo, começa justamente com honra o teu pai e honra a tua mãe. Sabe o que é que Cristo está dizendo? Praticar o 6º mandamento é honrar o outro, é amar o outro. Praticar o 6º mandamento, o 5º é honrar o outro, é amar o outro. Praticar o 6º mandamento é amar o outro, é expressão de amor. Praticar o 7º mandamento é expressão de amor. Praticar o 8º mandamento é expressão de amor. Praticar o 9º mandamento é expressão de amor. E praticar o 10º mandamento é expressão de amor. Isso é maravilhoso, queridos. E começa justamente, o amor ao próximo começa justamente com a cultura da honra. Honra o teu pai e honra a tua mãe. Então, se você diz amar a Deus, mas você não ama o seu próximo a partir da sua família, mas que esse mandamento se estende à igreja, mas que esse mandamento se estende também ao Estado com todas as suas autarquias, então você não está amando a Deus. Vejam, já dissemos aqui que os mandamentos estão interligados. É baseado nisso que João, o apóstolo do amor, claro, temos que fazer aqui uma ressalva, não é que os demais não foram também um apóstolo do amor, é que João, ele demonstra através das suas escritas que ele era aquele homem um pouco mais, ele tinha uma meiguidão mais aguçada. Mas não se esqueça que foi esse mesmo João, no processo de santificação, que rogou: Senhor, se o Senhor quiser, a gente roga fogo do céu para matar o samaritano, chamado filho do trovão. Mas um filho do trovão, quando ele é transformado e guiado pelo Espírito Santo, ele não deixa de ser trovão, mas ele passa a ser um trovão no sentido de força para o bem, para a glória de Deus. Então vamos lá? Honra o teu pai e honra a tua mãe. Aí começa o amor ao próximo. E quando falamos no nosso próximo, pensamos logo no outro fora de casa. Lê do engano. Começa no lar, você honrando as autoridades do lar. Honra o teu pai e a tua mãe. Se você ler, se você buscar aí o manual de doutrina, que nós chamamos de catecismo maior, se você pegar a pergunta 127, ou melhor, não a 127, bem antes, a 126, qual é o alcance geral do 5º mandamento? Qual é o alcance geral do 5º mandamento? É um outro equívoco que nós cometemos. Esse mandamento tem um alcance para além das autoridades familiares. Deus estabeleceu as 3 principais comunidades na terra: a família, a igreja e o Estado. E vocês sabiam que, biblicamente, tanto no Antigo Testamento como no Novo, as autoridades da família, da igreja e do Estado também eram chamadas, muito especialmente no Antigo Testamento, de pais? Você sabia que o moço dos profetas chamava o profeta de ó pai? Você sabia como foi que Davi, agora sendo perseguido por Saul, dirigiu a Saul, o rei de Israel? Como foi que Davi, em alguns momentos, se dirigiu a Saul, rei de Israel? Lembram?
Lembram quando ele adentrou numa caverna para esvaziar o seu ventre e Davi teve a oportunidade de matá-lo? Aliás, um dos seus soldados, dos seus companheiros, até usou o nome de Deus para dizer: Deus o entregou nas tuas mãos, é agora, atravessa a lança nele. E aí Davi disse: não, pare, quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? E essa afirmaçãozinha hoje, por nós presbiterianos, nós rasgamos ela. Eu vou explicar isso depois, no outro sermão. Mas aí ele vai lá e corta um pedacinho da roupa do rei, para usar como prova de que ele não estava sendo contra o rei. Quando Saul sai do momento de necessidades físicas, ele diz o que para Saul, queridos? Ó pai Saul. Ó pai Saul. E aí os nossos pais reformados abriram a Bíblia no hebraico e no grego e disseram: esse é o alcance do 5º mandamento: honra o teu pai e honra a tua mãe. O alcance geral do 5º mandamento é o cumprimento dos deveres que mutuamente temos uns para com os outros em nossas diversas relações de liderados, líderes e iguais. O 5º mandamento tem esse alcance. Deus estabeleceu o 5º mandamento para que a partir da família, as autoridades também da igreja e do Estado fossem honradas. Esse é o alcance. Entende por quê que muitos jovens não honram lá fora? É porque não estão honrando os pais dentro de casa. A família é a incubadora de uma verdadeira ordem social. Sabe por quê que a ordem social do mundo hoje está em desequilíbrio? Porque a família se encontra em desequilíbrio. Porque a cultura da honra não é praticada no lar. Porque os pais inventaram de dizer para o seu filho que eu não sou sua autoridade, eu sou seu amigão. Não, primeiro você é a autoridade dele lá. É por isso que tem filho hoje dentro do lar olhando assim para o filho, muito especialmente acima dos 18 anos. E não imagina o quanto Deus Todo-Poderoso está olhando de cima para ele. Ora, se esses filhos não honram as autoridades lá, eles vão honrar as autoridades na igreja? Eles vão honrar a professora na escola? Por que é que um garotão de 15 anos, o bonitinho, dá uma mãozada na professora que estudou com dignidade? E vocês estão acostumados a assistirem a mãe chegar lá ainda e botar o dedo na cara da professora. E isso é só uma questão do tempo para que a própria mãe receba uma mãozada do seu filho. Então, o alcance do 5º mandamento: pais, autoridades na família. O alcance do 5º mandamento: autoridades na igreja. E quando eu falo de autoridades na igreja, na família, na igreja, no Estado, o próximo sermão será domingo. Vai ser a cultura da honra, a partir dos líderes para com os liderados. Hoje é o dever moral dos liderados para com os líderes. Mas para que ninguém saia daqui achando que praticamos um corporativismo pecaminoso, vai ter um sermão que vamos bater em nós mesmos. Em nós mesmos, porque Deus também fala sobre isso. A cultura da honra que as autoridades devem praticar para com seus liderados, na família, na igreja e no Estado. Mas hoje é a cultura da honra da parte dos liderados para com os líderes, na família, na igreja e no Estado, com todas as suas autarquias. Honra o teu pai e honra a tua mãe. Já dissemos aqui que o honrar, tanto no hebraico como no grego, traz a ideia de você olhar para alguém como alguém de peso. É você olhar e perceber que essa pessoa é uma pessoa de importância. É você promovê-la. A palavra honra, tanto no hebraico como no grego, traz essa ideia. É você olhar para o Léo e perceber que Léo é um ser humano importante. E daí você passa agora a honrá-lo até no olhar.
Então, quando Deus diz, honre o seu pai e honre a sua mãe, Ele está dizendo, Deus está dizendo, são pessoas de peso na família. Não olhem para os vossos pais com olhar altivo. É só perguntar à mamãe aqui, que aqui acolá pede o filho para ir na padaria comprar o pão. E qual tem sido a resposta dele? E você já sabe como tem sido a cultura da honra. Vá comprar a senhora. E às vezes os pais contemplam isso como algo bichinho. Ah, não. E aí, ô maridos? E aí, ô maridão? É para mim também, não tenho filho não, mas eu sou marido. E aí, maridão? Lá em Gênesis capítulo 2, Deus pegou Adão, colocou no jardim do Éden e disse, você vai cultivar e guardar. Em seguida, quando ele faz Eva e concede Eva a ele como presente, sabe o que Deus está dizendo para ele? Você vai cultivá-la e também vai protegê-la. Você vai cultivá-la e protegê-la. Você vai cultivá-la e protegê-la. Aí, meu queridão marido, quando o filho desrespeita a sua esposa dentro de casa e você dá uma risadinha, você está sendo conivente com seu filho e Deus não está gostando coisíssima nenhuma. Ei, volte. Como é que é? Você chamou sua mãe de quê? Volte. Não, bichinho, ele está cansado. É uma geração, ó, garotada, por favor, nós amamos vocês, viu? Não é vocês não, mas uma geração que eu vou dizer, viu? Vocês já ouviram falando aqui? São meus parceiros, perceberam agora? São os meus parceiros, todo domingo eu me empolgo com eles aqui. Eu me empolgo mesmo, de coração. Mas vocês perceberam? Está aumentando. Está aumentando. Começou com o João Pedro, daqui a pouco veio o Josué. Está faltando um aqui hoje, não está? Foi agregado o Davi hoje aí. Faltando o outro João. Vocês já perceberam? Que estamos vivendo uma crise de masculinidade. Não é de homens brutos, cavalos. Vive dando pancada nos outros. Mas masculinidade que cultiva e protege. Masculinidade que gera segurança. Não está uma crise assim? Ah, eu vou ser repetitivo aqui de novo. Vocês já viram aqueles vídeos do casalzinho de namorado, namorando, caminhando, saindo da escola. Aí chega o assaltante. Quem é que corre primeiro nesses vídeos? Quem é, meninos? Pode sorrir, não tem problema não. Eu também dou uma boa de risada, depois eu choro. Quem é que corre primeiro, gente? E esses vídeos se repetem cada vez mais. Às vezes eu fico perguntando, Senhor, nos livros, repreende todo o diabo daqui, todo Satanás. Mas às vezes eu fico perguntando, Senhor, se eu entrasse um cabra aqui, com uma faca na mão, uns dois aqui, e o que nós homens faríamos de fato, na prática? O que faríamos, Josué? Cultura da honra em nome de Jesus Cristo, honre os vossos pais em casa, autoridades que Deus estabeleceu. Ah, pastor, qual é o texto? Então vamos lá então. Cultura da honra a partir da família. Efésios capítulo 6. Esse texto continua vigente. Ah, mas a lei moral é para o Antigo Testamento. Então vamos deixar Paulo falar, não é? Presbítero César Muniz. E a querida Sinara, que nos abençoou a nossa UPA recentemente com um estudo maravilhoso. Compartilharam isso comigo. Deus seja louvado. A Ele a glória. Efésios capítulo 6, a partir do primeiro versículo. E eu esperando aí o texto em tela, ó. Mal acostumados, guerreiros. Olha, isso é bom, hein? O Senhor Deus nos traz lições. Opa, cuidado. Efésios capítulo 6. Vejam que texto maravilhoso. Vamos lá. Filhos, obedecei a vossos pais pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Como é que anda a cultura da honra para com os nossos pais? Ei, a cultura da honra significa não torná-los invisíveis na nossa vida. 3 palavrazinhas que resumem a cultura da honra, usada por João Calvino na sua obra Magna, as Institutas,
Kevin DeYoung escreveu um livro, 10 Mandamentos, faz a mesma informação: reverência, obediência e gratidão. Aí os papais estudam, trabalham, faz um novo concurso, faz um mestrado, faz um doutorado, tudo voltado para o filho, escola, trabalho, sapato, roupa. O menino cresce agora, não quer papo com o papai, não quer papo com a mamãe. E como diz um certo pastor aí, que ele prega com um certo grau de comédia, mas algumas coisas ele fala com verdade. Se tornaram verdadeiros hóspedes, as suas casas se transformaram em hotéis, e os seus pais são os verdadeiros, e com todo respeito aqui aos trabalhadores da rede hoteleira. Mas seus pais se tornaram simplesmente empregados deles. Cheio de moral na hora de comer, não dá um prego na barra de sabão e cheio de moral na hora de comer. Quer decidir ainda onde a família deve morar. Ai, que moral! O pai está desempregado, recebeu uma promessa de emprego e vai ser bom em tal cidade, e o menino diz: não vou não. O dia que você estiver trabalhando e se bancando sozinho, aí você pode não ir não, meu macho. Se quiser passar necessidade, porque eu não vou pagar 2 aluguéis não, amiguinho. Vocês entendem que nos mínimos detalhes vamos avacalhando a cultura da honra? Ah, mas falar sobre isso hoje é coisa antiquada. Não, isso é fanatismo. Não, fanatismo. Vê a geração de homens hoje. A minha sobrinha disse assim: tio, eu quero casar, tio, eu quero ter uns 4, 5 filhos. Ela diz isso mesmo, e eu incentivo, Thalita. Mas ela diz: sabe qual é o meu medo, tio? É que eu não quero casar com um homem que seja meu filho, não. Aí você pergunta: como assim? Entenderam não a mensagem? Não, eu quero casar com um marido. Não é um filho para eu dengar, não. Não é um filho que saiu de casa, mas continua. Vamos consultar primeiro mamãe. Ele agora casou, mas para comprar o sofá e a cor do sofá, não. Se mamãe disser que é verde, é verde. Ô macho, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, se unirá a sua mulher, e ambos se tornarão uma só carne. Eita, pastor, e a cultura da honra? A cultura da honra continua. É meu pai e a minha mãe, mas também aqui é minha esposa. É meu lar, é a minha casa. Aí o menino não aprende a ser macho, a ser homem. Aí continua casado. Mamãe, o que é que a senhora acha, mamãe? E cuidado, papai, para não estragar os vossos filhos. Eita, pastor. Ai, está doendo. Isso é amor, gente. Isso é amor. Quem ama, cuida. Quem ama, cuida. Quem ama, fala a verdade, me fala a verdade em amor. É porque você não tem um filho? Tenho. Ah, se eu tenho. Aqui hoje eu tenho espiritualmente 150 filhos, meu macho. Meu irmãozinho querido. Filho espiritual, dá um trabalho, viu? Menino. Você diz para a ovelhinha, querido, a rota que Deus diz é essa. Aí no outro dia, a ovelhinha está fazendo tudo o contrário, meu irmão. Aí você diz: misericórdia. Hebreus capítulo 13. A cultura da honra na igreja. Calma que eu quero recomendar a leitura de uma parte do nosso catecismo, mas primeiro eu quero mostrar cultura da honra na igreja. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Claro, calma, eu já falei que no próximo domingo as nossas próprias costas como líderes talvez ficarão vermelhas ou não, depende de como nos encontramos. Mas hoje são os liderados para com os líderes na igreja. Hebreus 13, 17. O que é que diz esse texto aí, povo querido? Hebreus 13, versículo 17. Que palavra maravilhosa é essa? Hebreus capítulo 13, versículo 17, gente. Observe aí o que é dito. Palavra de Deus. Todos vamos ler. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Agora é cultura da honra na igreja. A liderança na igreja não é moleque de recado. Porta-vozes de Deus na igreja, não para fazer o que querem. Calma, já falei domingo que vem.
Mas para conduzirmos a igreja representando Deus como Ele quer, queridos, nós somos representantes pactuais aqui na igreja de Deus. E aí, é um privilégio, mas é uma grande responsabilidade. Citamos aqui há 8 dias, Malaquias, 1º capítulo. Sabe quem estava consentindo que o povo praticasse a cultura da desonra vertical para com Deus? Sabe quem estava fazendo vista grossa, a cultura da desonra para com Deus? Quem estava? O sacerdote, talvez com medo de cara feia, talvez por conta de interesses escusos, malditos, estavam fazendo vista grossa. O povo desonrando a Deus, oferecendo animais mancos e os sacerdotes, Aí você faz um favor, é um texto do próximo domingo, capítulo 2, o Senhor Deus diz: eu vou esfregar na cara de vocês excremento dos animais. Quando eu leio esse texto, em nome de Jesus Cristo, eu olho para mim e digo: Senhor, me ajuda. Como é que é, pastor? Então, uma tarefinha para você, leia aí em casa, vai ajudar no próximo sermão. Ele diz, ele usa o profeta, se dirige aos sacerdotes, à liderança, que não deveria ter permitido aquilo. Ele disse: eu vou esfregar no vosso rosto excremento de animais. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou fazer o mesmo com vocês, que vocês estão fazendo comigo. Vocês estão sendo coniventes com a cultura da desonra, eu vou desonrar vocês. Está pensando que é fácil para a gente? Sabe o que é gemer aqui, Para que faça isto com alegria e não gemendo. Porque às vezes a igreja leva os seus pastores, seus líderes, a exercer o presbiterato, o pastorado gemendo. O que é esse gemido aqui? É justamente a desobediência, a insubmissão, o desrespeito, a cultura da desonra. É olhar com altivez para a liderança da igreja. Sabe de uma coisa? Olhar com altivez para a liderança que Deus levantou. É olhar com altivez para o próprio Deus. E Deus tem uma palavra para mim e para você sobre isso. Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Quando o povo ousou rejeitar Samuel, Samuel ficou cabisbaixo, entristecido, João Pedro. Aí Deus bateu no ombro dele, por favor, é a linguagem dinâmica do discurso. Deus bateu no ombro dele e disse: por que você está cabisbaixo? Lê, Samuel, lá, lê. Por que você está cabisbaixo? E ele estava cabisbaixo porque o povo ousou agora dizer: Samuel, tu já estás velho, cultura da desonra. O que tem de jovem hoje olhando para um ancião, cabelo branco, cheio de experiência, e não quer mais sentar ao lado para aprender, não sabe quanta experiência tem. O povo fez isso, Carlos. Olha, você está velho, e tem mais, e os teus filhos, aí pegaram a desculpa dos filhos, e Samuel não era culpado por um dos filhos, mas pegaram a desculpa, né? Quando você quer se opor a alguém, qualquer desculpa serve. Ele bateu no ombro de Samuel e disse: ei, levante-se. Paráfrase, erga a cabeça. Porque o povo não está contra você, não. O povo está sendo contra mim. Rejeitar você, rejeitar a mim. E a gente se esquece que o Deus de lá é o Deus daqui. É o Deus de hoje. A Ele a glória. A Ele a glória. Para sempre, amém. Eu já citei aqui que Miriam ousou se insurgir contra a liderança de Moisés. E Deus disse: lição para você, lepra. Deus ama a ordem que Ele estabeleceu. Pastor, mas uma liderança que pratica a arbitrariedade. Calma, o próximo sermão eu já falei. Ele também parte para cima dos despotas, dos tiranos. Mas calma. Agora, usar essa ideia de que tal pastor ali é um tirano, tal é um déspota, a partir daí, querer derrubar a ordem que Deus estabeleceu, não. Ei, eu tenho que citar esse texto ainda, viu, gente? Está calor. Eu também estou aqui me suando, mas calma aí. A primeira carta aos Tessalonicenses, o capítulo 5. Esse texto é maravilhoso.
A primeira carta de Deus aos Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 12, por favor. Eu quero que você leia comigo esse texto. Cultura da honra horizontal. Agora para com os líderes da igreja. E aqui não são só apenas o docente da igreja, o ministro da palavra, os presbíteros, os diáconos, também toda a liderança, viu? Você sabia, Gustavo, que o mais velho na igreja é a autoridade sobre você? Aqui? E você sabia, Gustavo, que dependendo do dom que o outro tenha, é a autoridade sobre você diante de Deus? Pois é. Então, quando você a próxima vez entrar aqui, você tem feito isso, não é? E você se deparar, por exemplo, com o seu Matias, faça questão de vê-lo, faça questão de enxergá-lo, faça questão de dizer, seu Matias, graça e paz, como é bom ver o Senhor. Ah, queridos, por favor, o Gustavo não está fazendo isso não, é porque eu gosto de dialogar, né, Gustavo? Mas como a terceira idade, muitas vezes, ela se torna invisível na igreja, lá fora. Vamos descartando sem perceber a terceira idade. Vamos descartando. E tem tanta experiência para passar, né, Angélica? Tanta coisa boa para passar. Ah, quando eu vejo um pastor mais velho, 40 anos de caminhada, a vontade que eu tenho é sentar. Conta aí a história. Conta aí a história. Narra um pouquinho a história aí, por favor. O pai de Raquel é presbítero há quase 40 anos, não é, Raquel? E aqui, acolá, ele esteve aqui recentemente. Senta para conversar com ele. Senta para conversar com o presbítero Jorge. Está lá. Ó, as canas ali é literal. Conta um pouquinho da história da primeira. Conta. Essa ideia de jovem com jovem, adulto com adulto, não contribui com o amadurecimento. É jovem com jovem, mas tem que ter momento de jovem com adulto. Vamos lá para o texto? Agora vos rogamos, irmãos, que acateis. Davi, observa Davi. Tem dois Davi aqui, né? Que acateis com apreço. Quem, gente? Os que trabalham entre vós. Quem são esses? Ele vai dizer. E os que vos presidem. Olha aí. Presbíteros. No Senhor. E vos admoestam. E que os tenhais. E que os tenhais. Como em quê, queridos? Com amor. Em máxima consideração. Por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. O seu pastor pode até errar com você, mas o meu erro não te dá o direito de você me desprezar diante de Deus. Fique certo, Deus vai puxar no meu colarinho. Fique certo, porque eu já tive experiência assim na caminhada. Ele vai pegar no colarinho, vai botar na parede e vai dizer: eu te constituí pastor, foi para pastorear. Então não pega essa conversazinha, porque fulano de tal, porque pastor fulano de tal. Olha, olhe para Deus. O prefácio do mandamento é: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Aí o versículo 12: por isso, honre o teu pai e honre a tua mãe. Honre as autoridades na família, honre as autoridades na igreja, honre as autoridades no Estado. Por favor. Vocês não sabem, por favor, aqui é só didática. Mas você não sabe quando machuca a gente, quando uma ovelha, talvez por não ter gostado de uma exortação, de uma demonstração, torna a gente invisível. Isso é gemer. Nós também somos de carne e de osso, gente. Como machuca. Nesses 22 anos de ministério eu já passei muito por isso. Quando você provocou o pecado, ainda assim não justifica, e muito menos quando você não provocou o pecado, você simplesmente falou para o bem. Aí a pessoa te torna invisível. A pessoa, você já contemplou isso na sua vida, quando alguém não quer te ver, e ela faz uma rota, ela pega um atalho, mas é ruim. Você volta para casa machucado, chora, ora, ó Senhor, gera quebrantamento. Gera quebrantamento. Queridos, uma liderança verdadeira sofre de maneira tal que vocês não imaginam. Eu estou falando de uma liderança verdadeira. O déspota não está nem aí para as ovelhas. Estou falando de uma liderança verdadeira, que teme a Deus. Não estou falando de liderança perfeita. Não existe liderança perfeita. Existe liderança saudável.
A gente sofre, gente. Queridos, a Bíblia diz que Jesus Cristo, com 50 anos, já era tido como, já era visto desgastado. Homem de dores. Não faça isso não. Não dê lugar à carne não. Respeite a liderança da igreja. Calma, respeitar a liderança não é sinônimo de eles não podem ser exortados. Eles não podem ser corrigidos, mas tem fórum para isso. Eles não podem ser objetados, pode, mas tem fórum para isso e tem forma correta para isso. Como foi que Davi exortou Saul? Desgraçado, miserável, filho da... Eita, a imaginação de vocês agora foram longe, hein? Eu falei, filho da... E nós como sertanejos, hein? Não, queridos. Ó pai Saul, eu não estou fazendo isso com o seu... Ele exorta Saul, mas com respeito. E quando alguém diz mata, ele diz, quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Esse texto aí não está dizendo, quem sou eu para exortar? Não, é tocar, maltratar, desrespeitar. Então essa ordem continua vigente sim hoje. Então, em nome de Jesus Cristo, não tente maltratar a liderança que Deus levantou nos corredores, não. Porque vocês não estão chamando para a briga a liderança, não. Vocês estão chamando para a briga o próprio Deus que levantou. Bíblia aberta, cultura da honra lá fora. 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2. Isso é forte demais, queridos. A partir do versículo aqui, vamos lá. 13. Cultura da honra lá fora. Eita, gente, aqui para nós. Preste bem atenção, eu sei que não é fácil você ver a injustiça praticada por um poder executivo, por um poder legislativo. E quando se fala de poder judiciário no nosso país, misericórdia, a gente começa a suar. E o poder legislativo. Agora veja, existe a forma correta de se indignar com o abuso deles, próximo domingo. Mas o abuso deles não dá o direito de desrespeitar. Olha o que diz o texto aí. Capítulo 2, versículo 13. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do... Entenderam aí? Por causa de quem? É do Senhor, a razão é Ele, é Deus. Você pode até, mas Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por Ele, tanto para o castigo dos malfeitores como para o louvor dos que praticam bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, livres por causa do Evangelho, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servo de Deus, tratai todos com honra. Ei, veja, vamos lá, esse texto aqui, todos juntos. Tratai a todos com, amai-os, temei a Deus, honrai o rei. Tratai a todos com honra. E o finalzinho, honrem o rei. Nós não estamos numa monarquia. Mas nós temos um governo. Poder executivo, judiciário e legislativo. Podemos nos indignar sim, vou mostrar isso no próximo domingo. Mas a forma correta tem que ser levada em conta. E os lojistas, e os patrões, e os empregados? Efésios capítulo 6, volte para cá. Dentro desse estado aí existe uma diversidade de relações entre líderes e liderados. Efésios capítulo 6. Observe aí, queridos. Versículo 5, vamos trazer para a linguagem contextual de hoje, relação de líderes e liderados. Eu não vou aqui adentrar na ideia original lá, quando ele se refere aos servos.
Mas aqui o princípio é respeito às lideranças. Quanto a vós outros servos, Efésios 6,5. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso, segundo a carne, com temor, na sinceridade do vosso. Onde é que está a força aqui dessa ordem? A última parte diz o quê? Como a Cristo. É como a Cristo. É ato de adoração a Cristo. Claro que é justamente como a Cristo é no Senhor, vai ter coisa que honrar não significa fazer tudo que Ele pede, não. Quando a autoridade horizontal entra em choque com a autoridade vertical, a quem a igreja deve obedecer? A autoridade vertical. Então tem limites. O limite é uma obediência no Senhor. Assim também é na família, assim também é na igreja, assim também é no Estado. Acontece que muita gente pega até esse texto de Atos, quando Pedro diz, importa agradar a Deus do que é o homem, para legitimar as suas rebeliões, as suas insubmissões, as suas arrogâncias, as suas altivez. Importa agradar a Deus do que é o homem. Importa agradar a Deus do que é o homem, quando os homens pedem para você fazer o que Deus não exige. O que ofende a Deus? Mas enquanto não acontecer isso, meu irmão, a ordem é: honre ao rei, honre as autoridades. Eu fico indignado quando eu vejo hoje, aqui nós temos policiais aqui, quando eu vejo hoje na rua aí, jovens, adolescentes, partindo para cima do policial e empurra, e o pobre policial agora com câmera agora, sendo vigiado agora, sem poder fazer nada, porque tem o conselho tutelar, os direitos humanos, e o menino dá uma mãozada, e vai para lá, e vai para cá, porque demonizaram hoje em dia a polícia. Vai fazer isso na América do Norte, por enquanto ainda em alguns estados. Vai lá. Esses dias eu vi um vídeo de uma moça, não sei como é que ela estava, com arma na mão, no meio da rua, em determinado estado, e já estava colocando em risco a vida de quem? Estava colocando em risco a vida das pessoas. E nesse estado a polícia tem moral, porque o estado dá moral, porque Romanos capítulo 13. A autoridade não existe para que aqueles que fazem o bem temerem. É para temer aqueles que fazem o mal. Romanos 13. Sabe o que foi que a autoridade policial fez? É tática, meu irmão. É tática. Se usa a força quando é necessário. O carro da polícia veio na medida certa e deu uma rabanada nela, ela caiu, o outro chegou aí. E se atirar já sabe, né? Se atirar já sabe. Romanos capítulo 13. Aí eu vejo no Brasil o jovem metendo a mão na polícia, e o pobre coitado, se inventar de reagir, vai para a cadeia amanhã. Essa é a cultura da desonra. Agora, por favor, não vai dar para eu ler aqui todo esse material. Eu quero deixar aqui para você. Você pode procurar na biblioteca digital, é o Google, Catecismo Maior. E você vai procurar a partir da pergunta 125. E você vai ver, em detalhes, os deveres dos liderados para com os líderes na família, na igreja e no Estado. Eu fico muito triste quando a gente recebe vídeos reais de pais que criaram seus 3, 4, 5 filhos e hoje se sentem sozinhos porque os filhos, com os olhos voltados para o seu umbigo, já não querem dar mais atenção para eles. É de rasgar o coração. Se doaram, se dedicaram, agora estão velhinhos, não serve para nada, sozinhos, isolados. Pastor, o horário, vou terminar. Para relembrar os deveres, mas é todo dia. É reverência todo dia, é obediência todo dia e gratidão. Você que é filho, qual foi a última vez que você disse: pai, muito obrigado? Muito obrigado, porque eu ainda não trabalho e tenho um café, tenho um almoço, tenho uma janta.
Mamãe, muito obrigado. Não é só no dia dos pais não, para sair na fita não, viu? Eita, gente, o Instagram às vezes inventa, o Instagram esconde, né? Aí no dia dos pais o menino passa o ano todinho tornando o pai invisível. Aí no dia dos pais compra um presentinho lá de R$ 50, mas o presente não é para o pai não. Aí tira uma foto no Instagram, estou aqui com meu paizão miserável. Está aqui com meu paizão nada, rapaz. O ano todinho desrespeitando, o ano todinho tornando o pai invisível. Estou aqui com meu pai, Instagram, olha, querido, eu não sou contra o Instagram não, eu uso, devo usar. Mas Instagram esconde, viu, muita coisa. Casais que estão se degladiando dentro de casa, aí saem para almoçar. Que dia legal, que legal que nada, meu irmão. Se degladiando dentro de casa, se degladiando dentro de casa. Que dia massa que nada. Ó Senhor, tende misericórdia de nós. Ei, você que tem um papai que mora longe, você passa quantos dias para ligar para ele? Eita, pastor, aí também é demais. Demais não. A sua mamãe carregou você 9 meses no berço. Carregou você 9 meses aqui na barriguinha, sentindo dor, se contorcendo. Eu tenho acompanhado aqui uma mulher de Deus aqui, que a gente percebe, a barriguinha foi crescendo e hoje aqui está pesado, e ela bota a mãozinha aqui, né, João? Queridos, olha só. E bota a mãozinha aqui, bota a mão aqui. 9 meses, depois nasce ainda. Olha, queridos, eita, João Pedro, olhe para sua mamãe Lília e honre. Reverencie a sua mãe todo dia, obedeça todo dia. Seja gratidão à sua mamãe Claudiane e Josué, todo dia. A minha mãe chegou aos 74 anos, eu tenho falado para minha esposa, eu estou naquele processo de cada minutinho, eu olho para ela e dou um beijinho na testa, porque eu sei, eu posso até partir primeiro do que ela, mas na ordinariedade da vida, a qualquer momento, quem parte é ela. Então, cada momento que eu a vejo, eu dou um beijinho na testa dela. Às vezes eu vou para um velório de pessoa de terceira idade, daqui a pouco eu não tenho intimidade com a família, eu fui chamado para ir lá porque é um primo do primo e eu começo a chorar sozinho. Aí você diz, é doido? É não. É porque eu começo a imaginar que, não sei quando, mas eu vou passar por isso também. Ei, liga para tua mãe. Não deixa passar 10 dias não. Mamãe, eu te amo. Como é que a senhora está? E se você tem sua mamãe perto, por favor, em nome de Cristo, teu pai, honre. E quando for o aniversário dele, vai lá, compra uma camisa para ele, cultura de honra. Falando nisso, eu quero ver essa igreja, a partir do ano que vem. É claro que o dinheiro vai ter que sair do caixa mesmo, guerreiro. Comprando livros para os presbíteros da igreja. A SAF já tem feito muito bem esse trabalho, parabéns. Eu estou falando a igreja como um todo. E fique certo que eu vou passar o cartão e depois eu passo para o tesoureiro. O problema eu não quero nem saber. Eu quero ver os presbíteros sendo honrados mais ainda do que já são. Compra um livro bom. Chega aqui, guerreiro, está aqui, ó, para a glória de Deus. Diácono, chega aqui. SAF, vá lá, que vocês fazem isso muito bem. Está aqui o dinheiro, vai lá comprar. Aquilo que quereis que os homens façam, fazei a eles também. Esse dia eu esteve participando de um jantar, me permita, viu, Renan? Celebração só para a família da sua conquista, advocacia e tal. E ele, representando a igreja, nos convidou para levar uma mensagem, sexta-feira. E logo ao chegar, estava lá a vovó dele. Que coisa linda, Renan. Eu me apaixonei, guerreiro. Daqui a pouco começou a chegar o filho, os filhos, as filhas, os filhos, a filha. Coisa linda, gente. E a coisa linda que eu vi é que um chegava e oi, mamãe. Mamãe, senta aqui. Mamãe, gente, isso é gostoso demais. Ei, jovens, vocês um dia vão ter filhos. Chama o dia teu pai, me começou a trabalhar, menino, tira o dia do bolso, chama o teu pai para pagar um almoço para ele. Que conversa, tem dinheiro? Não, tem dinheiro sim, cabra. Gastou dinheiro, foi o teu pai e a tua mãe, 20 anos, meu irmão. Tira o dinheiro do bolso, está trabalhando ainda não, tudo bem, mas começou a trabalhar, seja grato, uma vez por mês, vamos ali, papai e mamãe, quem vai pagar hoje sou eu. Cultura da honra. Eita lá.
Amém. Valeu, Luiz. Mas é isso mesmo, gente. É isso mesmo. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos ajude. Cultura da honra na família, os pais e as mães sendo respeitadas, reverência para com eles, obediência, gratidão. Cultura da honra na igreja. Ei, por favor, em nome de Cristo, não tenha vergonha de chegar para os seus líderes e dizer, os seus presbíteros, diáconos, olha, eu louvo a Deus pela tua vida. Você sabia que tem um pastor aqui na igreja que, aqui é culano, ele chega para mim e diz, rapaz, tu és uma bênção. Aí me dá um beijinho na testa, eu me sinto um filhão dele. Quem é? Não, eu me sinto cuidado. Aí eu boto a cabeça no tórax dele assim, que eu tenho essas manias, viu, gente? Já me perceberam, não é? Aí eu coloco a cabecinha assim, aí ele bota que eu me sinto amado. Dá vontade de dizer, vai, me pega no colo. Faz isso. Muito obrigado. Obrigado por vocês existirem. Deus te abençoe. Nós temos visto a luta de vocês, a batalha de vocês. Não é, dona Alzeni? Cultura da honra. Fiquemos de pé.